Microfone? Amado Senhor, eu agradeço por esta oportunidade de realizar o trabalho de luz nesta casa abençoada. Que seja possível contar com o retorno em mais este trabalho, que tudo transcorra com paz e harmonia e que estas elucidações sejam apropriadas para o nosso desenvolvimento, para que pouco a pouco possamos enobrecer a nossa moral e também nos elevarmos a Ti. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu continuo na questão 59 do Livro dos Espíritos. E lá, Kardec vai falar sobre as considerações e concordâncias bíblicas a respeito da criação. Na verdade, acaba sendo um tema bem interessante, porque nos faz recordar de como tudo foi criado e também para refletirmos se isso está de acordo com os nossos conhecimentos em decorrência da doutrina espírita ou não. Se a Bíblia, nesse sentido, nos esclarece e está relacionado com toda a parte científica ou não. Então, os Espíritos esclarecem, e Kardec diz para nós que os povos de todos os tempos, eles sempre tiveram divergências a respeito da criação em decorrência dos seus próprios conhecimentos. Isso sempre foi discutido por todos, de onde viemos, como fomos criados, como o planeta Terra surgiu. Sempre foi uma questão a se discutir, a se estudar. Então Kardec diz que a nossa razão, apoiada na ciência, nos faz pensar que muito ficou mal entendido, que não existe uma associação verídica em tudo o que realmente aconteceu. Então, quando nós começamos a estudar a fundo e vamos entender todos os pontos científicos, nós percebemos que existem coisas que parece que nos foram ditas no sentido alegórico ou figurado. E o que os Espíritos dizem para Kardec é exatamente o que está de acordo com os homens mais esclarecidos. Os Espíritos transmitem as comunicações e fazem referências exatamente com o que a ciência descobre. Nós vamos usar neste ponto, e Kardec traz para nós neste ponto, todo um estudo em decorrência com os paleontólogos, com os estudos que são feitos a partir dos fósseis, que são os restos petrificados de seres vivos que viveram na Terra durante milhares de anos e que ainda conservaram as suas características mais importantes. Então, em decorrência de tudo isso que vem sendo descoberto durante tanto e tanto tempo, é em cima disso que se cria a história, a base. E os Espíritos vão ter exatamente esta base que está ligada à ciência. Por isso que nós vamos encontrar tantas divergências em relação à Bíblia. E aí nós falamos, mas e aí o que é que acontece? Erasmo diz, pensemos, muito e muito tempo atrás, quando a Bíblia foi escrita, eram homens que ainda não estavam completamente desenvolvidos, até porque hoje nós também não estamos completamente desenvolvidos. Então, naquela época, era ainda menos. Profetas, médiuns de todos os tipos, eles tinham as elucidações, eles recebiam as comunicações, mas eles transmitiam para o papel da forma que eles conseguiam compreender. Então, isso já ficou o quê? Já se perdeu muita informação quando foi construída a Bíblia, por conta de homens que não eram completamente esclarecidos. Tantos outros que leram também foram equivocados na sua interpretação e por isso ficou no sentido alegórico ou figurado. Então não é que a Bíblia está errada, não é que essas informações foram transmitidas de uma forma equivocada, mas o homem que é falho, quando transcreve e quando transmite, utiliza o seu intelecto, que ainda não está completamente desenvolvido e por isso muito se perde. E aí nós conseguimos entender e faz todo sentido. À medida que os povos se desenvolvem,
intelectualmente, isso fica cada vez mais fácil, ainda mais com todas as referências, com todos os achados, são fatos científicos que estão sendo comprovados, do qual a teologia não tem condições de discutir, de rebater. Porque quem é que consegue debater diante de um fato cientificamente comprovado? A partir do momento que se encontra um esqueleto e eles estudam e sabem quantos anos tem aquela estrutura, quem sou eu para rebater? Se me disserem que aquele esqueleto tem 400 anos, eu vou discutir? Não tem como discutir com fato cientificamente comprovado. Então é em cima disso que nós estamos conversando. Eles vão falar principalmente de 3 fatos. 1, Adão. 2, a criação da terra. E 3, o dilúvio. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. Estou utilizando então a questão 59. Primeiro ponto, Adão. Fala-se que Adão foi o primeiro homem criado, surgiu do pó da terra. E a moça ali já fez. O negócio é esse. Aí se a gente falar então que além de é linda a história, ele foi criado do pó da terra. Depois o que acontece? Deus sopra em suas narinas o fôlego da vida. É linda a história. Mas tem uma história aqui que as moças vão achar muito esquisito. Porque depois que Adão foi criado, coitado, estava sozinho, tristonho. E precisava de o quê? De uma companhia. Uma coleguinha para se distrair-se no paraíso, conversar sobre as belezas naturais. Então, o que aconteceu? Deus foi lá, capturou uma costela de Adão. Pra quê, gente? Fala sério. Só por Deus. Fala pra mim, moça, o que foi que ele fez? Ele fez a Eva. Com aquela costela. Sério? Então, aí, ó, fez a mulher da costela de Adão. E foi assim que surgiu o primeiro casal na Terra. E aí, nós que já estudamos tanto, estou aqui falando dos paleontólogos e tudo mais, dá pra gente engolir essa história assim, desse jeito? Não, a gente vai querer saber mais, e foi isso que Kardec fez. Kardec foi lá, especulou, estudou e falou, alguma coisa aqui não está batendo direito. Foi isso. Então, ele diz, mas esta não é a única questão que fica mal entendida. Segundo ponto, o mundo foi criado em 6 dias. Olha lá, o Kardec está falando 6, tá, gente? Eu vou seguir a referência, tá bom? Ele fala assim? Ele Ah, porque fala no domingo assim. descansou. É, moça, me ajuda. Então foi isso. Olha, eu não ia falar, ela está sendo inspirada. Então, Kardec está falando aqui para nós que foi criado em 6 dias. Faça-se a luz. E depois disso foi, ó, dia após dia, mares, oceanos, montanhas, paisagens maravilhosas, os bichinhos foram aparecendo, tudo foi aparecendo e de repente chegou Adão e Eva. Tudo isso aconteceu em 6 dias. E aí, eles ainda fixam um tempo para isso. Há quanto tempo faz? E eles vão falar há 4.000 anos antes da era cristã. Eu já fiquei toda bitolada aqui, ó. Ué, mas espera aí. Moisés escreveu a Gênese. Jesus estava lá na frente, não é isso? De onde que saiu 4.000 anos antes da era cristã a criação da terra, que eu fiquei meio perdidinha ali na hora que eu estava estudando? Então eu preferi deixar isso de lado e vou continuar aqui. Falou isso. E falou que antes disso a terra existia? Não, né? Foi criada 4.000 anos, diz eles aí, antes da era cristã. Antes disso, a terra não existia. E como é que ela surgiu? Do nada. Fala sério, gente. Por um acaso alguma coisa surge do nada? Só que eles estão falando que sim, moça. Você acredita? Então, eu também não. Aí eu fui lá e estudei mais um pouco, né? E aí, para completar, Kardec
maravilhoso fala para nós o seguinte. Agora sim, agora vocês vão tirar o chapéu para Kardec. Porque ele explica falando que os 6 dias da criação, na verdade, são períodos. Porque Kardec é gênio, né? Gente, 6 dias são períodos. Cada um constituindo-se de centenas de milhares de anos. Não é maravilhoso? Pensa aqui comigo. Um diazinho que falaram lá, dia 1, vamos falar que dia 1 foi segunda-feira? Pode? Ou você prefere que eu fale que é domingo, porque aí o sábado é o de descanso? Pode ser? Então, eu estou conversando aqui com ela para a gente montar a palestra, dá licença. Vamos falar que é domingo? Dia 1, domingo. Faça-se a luz. E a luz surgiu. Mas não foi só naquele domingo. Foram centenas de milhares de domingos para se formar isso. Aí vamos dizer assim, que no dia que era para aparecer o oceano, não foi só um dia. Foram milhares de centenas de anos, as coisas todas acontecendo. E aí este oceano maravilhoso realmente se formou. Tudo levou muito e muito tempo. Um progresso que foi impressionante de centenas de milhares de anos para que cada etapa fosse formada. E não apenas os 6 dias para descansar no sábado. Foram centenas de milhares de anos. E aí dá pra gente entender melhor. Até quando a gente assiste alguns vídeos ou alguns filmes que mostram aquelas etapas. Ó, ficou fácil agora. Ele mandou pra mim uma flor. Alguém aqui já assistiu? Eu acho até que eu já assisti aqui. Um videozinho que passa o botão da rosa e aí ela vai se abrindo. Foi o que Erasmo mandou pra mim. Vamos imaginar que ela tá no botão e vai se abrindo. É num dia só? Não. A minha orquídea leva semanas para abrir o botãozinho dela. Não é? Se levou 6 semanas para aquela florzinha se abrir, imagina o oceano, gente. Então é isso. Não é um dia só. São milhares de centenas de anos para formar toda a Terra. Kardec traz aí para nós a idade disso. São 4 bilhões e 600 milhões de anos, aproximadamente a idade da nossa Terra. Por quê? Porque isso está gravado no mundo fóssil. Então eles foram lá, escavaram, descobriram todos os esqueletos, todas as coisas que continham e foram percebendo quanto tempo tem a Terra. Imagina o trabalho de um cientista, e eu fiquei pensando nisso. Como é que ele vai escavar? Vocês já viram? E cuidam minuciosamente de cada estrutura. Praticamente toda é aleatória. Moça, você está no lugar certo no dia exato. Você me ajuda a dar palestra? Não, mas eu não sou arqueóloga. Você está falando são as eras, né? Olha que lindo. São bilhões de anos, bilhões de anos. Vocês acham que é à toa que São Roberto aqui hoje? Como é que é seu nome? Cristina. Cristina, vamos virar amiga? Cristina agora é minha amiga. Já viramos amigas, eu e Cristina. E é isso mesmo, né, que eu tô falando? Fala pra E a eles. Gaia é danado, cientificamente, carbono 14. Um que, moça? Carbono 14, é uma técnica. Gente, ó, carbono E ela é 14. precisa. Não é? Precisa. Então fica tudo revelado e não existe contestação. Contestação científica. É isso aí. A gente então vai falar, o que mais que a gente vai falar? Isso tudo aqui eu já falei, eu já falei também. E aí então, pergunta que não quer falar, eu acho que eu já falei, vou repetir só para fechar essa folhinha. A Bíblia está errada? Não. Não. O que aconteceu de errado? Não, aconteceu é isso. Os homens eram limitados nas suas Isso. ciências. Então eles ouviam e tentavam colocar da maneira que eles entendiam. Então foi isso. A Bíblia não está errada. O que está errado é a interpretação dos homens. Infelizmente, muitas religiões ainda vão seguir isso ao pé da letra, o que causa muita contestação, choque de ideias, dependendo da religião onde você vai conversar com um amigo e vai falar isso que eu estou falando. Imagina, vão
falar que eu estou ridicularizando Adão, que eu estou fazendo chacota aqui da criação do planeta Terra. Não, não estou. Então, dependendo da pessoa com quem a gente vai conversar, eles não vão aceitar isso que a gente está falando e vão achar que nós estamos tentando inverter ou sei lá, criticar a Bíblia. Mas não é isso. Não está errada, simplesmente os homens se enganaram na sua interpretação. Simples assim. Continuando, Kardec vai falar que ao escavar a terra, eles vão encontrar também a ordem dos seres vivos, a ordem em que estes seres vivos apareceram na superfície da terra. E aí vão falar assim, porque apareceram os bichinhos do oceano, os menorzinhos que foram, as baleias, os pássaros, os seres vivos foram aparecendo, mas neste ponto a ciência está de acordo com a Bíblia, porque isso tudo aí vai estar contido no livro A Gênese, que é o primeiro livro do Velho Testamento, escrito por Moisés. E Moisés já dizia que na ordem de aparecimento dos seres vivos, o homem está em último lugar. Então, quando Adão apareceu, vamos falar do Adão ainda, né? Ele era tão lindo na novela. Eu assisti. Ele era lindo. Então, vamos dizer assim, que quando Adão apareceu, todos os animaizinhos já estavam lá. Então, aí chegou Adão, arrancou a costela dele, formou a Eva, e eles foram lá para o paraíso. Já que a gente está falando de tudo isso, o que aconteceu depois? A danada da Eva foi lá, pegou a maçã, e aí foi a ruína para toda a humanidade. Mais ou menos isso, né, meninas? Tá bom. Mas aí a gente vai continuar afirmando que, já que a ciência fala algumas coisas, a Bíblia fala outras coisas, nós poderíamos deduzir que a ciência está contra a Bíblia. Mas não, de forma nenhuma. A ciência, pelo contrário, vai engrandecer toda a criação, porque percebe que tudo foi criado pela vontade de Deus, sim, e tudo que aconteceu está de acordo com as leis das forças da natureza. Portanto, tudo o que aconteceu não fugiu de todas essas normas naturais. Quando eu disse que cada dia é um período, a ciência, então, percebendo tudo isso, vai exaltar o poder do Criador neste sentido. Nada pulou etapa, não houve isso. Não foi nada de um milagre, de uma força instantânea. Não, tudo respeitou as forças da natureza, as forças de ação, de atração, todas essas forças relacionadas a tempo, clima, tudo foi respeitado. Por isso a ciência ainda coloca a Deus como um todo-poderoso, grandiosa força que fez tudo acontecer. Eu vou pular essa etapinha aqui, ó. E agora a gente vai falar do dilúvio, moça. Você estava querendo saber, né, moça, do dilúvio? Tava doida para saber, eu percebi, gente. Porque Moisés, quando vai falar do dilúvio, ele coloca o dilúvio acontecendo no ano de 1654, após a criação. Aí eu vou te perguntar, peraí, mas Deus teve tudo trabalhando para criar tudo. Todos os seres vivos, inclusive os homens, mulheres lindas que estavam lá, apaixonados, fazendo seus filhinhos, procriando, porque ele disse, crescer e multiplicar-vos. Estavam lá se multiplicando para de repente mandar um dilúvio e sobrar só a família de Noé. 1654 anos depois da criação. Vem cá, vocês acham que 1654 anos é pouco ou é muito para ele chegar ali, ó, e dizimar a raça humana? Olha, eu tô até achando pouco, viu? Né? Porque, poxa vida, depois de tudo que Deus fez, soberano, ele simplesmente foi lá e falou, agora vocês vão tudo morrer afogado no dilúvio? Gente, a chuva que deu hoje, eu estava estudando aqui, eu lembrei do dilúvio, fiquei um pouco apavorada. Né? Liguei uma coisa com a outra, dilúvio, falei, meu Deus, mas eu vou para a palestra. Cheguei, em nome de Jesus.
E aí a gente vai falar assim, se aconteceu a questão do dilúvio, e todos então foram destruídos com a inundação, se só a família de Noé, de José, José nem está nessa história, de Noé, ficou viva, nós vamos falar que todo o povoamento da terra aconteceu a partir da família de quem? De Noé, porque essa moça está prestando atenção em mim, gente. De Noé, entendeu? Então, quer dizer, essa história está muito estranha. Porque aí, Kardec foi investigar tudo e ele falou assim, que a geologia, os caras que estudam os fósseis, vocês vão lembrar de quem? Do dilúvio. Tá vendo aí, né? Deu certinho o dia de hoje aqui, ó. Ai, fico um pouco apavorada com chuva, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. O grande cataclismo é a transformação brusca da terra para estes geólogos, mas está relacionada à inundação. Então ele fala que para eles não existia a presença do homem. Nesta época, nada comprova que existiam homens. A presença do homem antes deste cataclismo geológico ou dilúvio é hipotética. Até hoje, nunca descobriram a presença lá de um fóssil que estivesse vivendo nesta época do dilúvio. O homem só aparece mais tarde. Então aí, Kardec ainda fala, mas calma, nós não estamos dizendo que isso é impossível. Porque em um determinado momento pode acontecer que eles estão lá fazendo as escavações e eles encontram alguma coisa que vai falar, mas ó, esse daqui estava lá antes do dilúvio. Então como é que a gente vai bater o pé afirmando que isso realmente não aconteceu? Kardec não fala isso. Ele diz, não é impossível, mas até hoje não encontraram. Inclusive, não encontraram nenhum homem e também nenhum animal que fosse da mesma categoria. Exemplo, macaco. Nenhum que fosse da mesma categoria do homem foi encontrado. Então, naquela época, não tinha. Então agora vocês vão me falar assim, mas e Noé? Cadê Noé nessa história? Porque não acharam lá o esqueleto de Noé até hoje. Não estava. Não estava na história. Então aí já mudou tudo na nossa cabeça, não é verdade, moça? Fala a verdade. Você que estava aí querendo saber do dilúvio e estava lá imaginando a arca de Noé. Ó, Noé ali, ó, carregando todos os bichinhos, já não tem mais Noé. E agora? Ela ficou muito confusa, gente. Igual eu quando estava estudando. Mas aí, Kardec vai mais na frente, já que você está aí, ó, raciocinando. Vamos pensar que tá bom. Tinha o tal do Noé na jogada. Se Noé estava na jogada e de repente os hebreus emigraram para o Egito, aproximadamente no século XVIII, é o que Kardec lá está falando, tá? Moça, eu só estou reproduzindo. É que ela aqui está toda inteirada aqui. E aí quando eles chegaram lá no Egito, você não esquece que nós falamos o quê? Que foi a família de Noé que povoou a terra, lembra? Porque só sobrou a família dele, hein, meninas? Só que eles chegaram lá no Egito. E quando eles chegaram no Egito, eles encontraram um Egito muito povoado. E um Egito, inclusive, muito desenvolvido em civilização e tudo. Para quem assiste aqueles filmes de época, ou então a novela Os 10 Mandamentos, percebe aquelas pirâmides, aquelas roupas maravilhosas, aquele linguajar, aquela sofisticação, inclusive na sua alimentação e também na forma de tratar doenças. E aí vocês vão falar assim para mim, chegou Noé lá com a família dele e viu todo mundo desse jeito. Mas, não só no Egito,
A Índia e também nos outros países estavam florescendo. A coisa estava muito adiantada. Como é que nós vamos falar que em algumas centenas de anos apenas os descendentes daquele homem povoaram todo o mundo? Então quer dizer que todo mundo que estava no Egito era primo de Noé? Hã? E agora, o que a senhora acha? Ela riu, mas antes ela falou que não. Então aí a gente já fica encafifado. O que você me fala disso? Fala eu nada, que você que está dando palestra ainda não deu o tempo das perguntas. Tá certo. Então quer dizer, eles ainda vão falar, eles, os espíritos com Kardec que estão ali dialogando para trazer isso para nós. Vão falar para nós também das características físicas e do cruzamento das raças. Quando eles estão falando, você gostou dessa parte, né, moço? Porque quando nós estamos falando disso, nós vamos pensar que esse mundo imenso, pensa no Japão. Como é que é a galerinha que mora lá? Gente, não tem algum japonês aqui? Não, ia falar, igual esse senhor lindo que está aqui. Mas como nós não temos, nós vamos imaginar que as características deles são bem peculiares. Se tivesse um japonês aqui do meu lado, vocês saberiam, lógico, o japonês é ele, não eu, né? Mas, vamos dizer, o meu pai é um negro lindo. E a minha mãe é uma branca espetacular. É verdade. Eu sou um tipo intermediário, porque eu nasci de um negro com uma branca. E isso gerou novas características. Na minha família, como são muitos mestiços, muitos negros casaram com muitas brancas, nós tivemos muitas variedades. Nós somos diferentes. Diferentes, inclusive, dos nossos genitores. Nenhum de nós saiu branquinho e nenhum de nós saiu negro. Por quê? Porque nós somos a misturinha deles. É isso que Kardec está falando. Como é que pode existir raças distintas? Então, o pessoal que está lá na África, o pessoal que está lá na Holanda, o pessoal que está lá no Japão, nós aqui, que temos tantas raças e tantos biotipos diferentes, isso só é possível a partir de raças distintas. Como é que saiu todo mundo de Noé? Você achou que eu não ia mais falar dele, né? Foi isso que Kardec falou. Como é que saiu todo mundo de uma única família? Você sabe dizer, moça? Aquela ali também ficou igual aquela. Ficou meio assim sem saber. E eu também estava estudando e fiquei bem compenetrada nesse assunto. Aí Kardec finaliza a questão 59, dizendo que a ciência engrandece a religião. A partir do momento que nós, e Kardec sempre falou isso, que a nossa fé tem que ser raciocinada. Nós temos que aprender a pensar, fazer pesquisas, porque à medida que nós compreendemos melhor uma coisa, nós confiamos nesta coisa. Nós temos que confiar nos seres espirituais, confiar em Deus, que assim a nossa fé será o quê? Inabalável. Erasmo fala assim para Jesus, da mesma forma que a casa construída sobre a rocha, vêm as chuvas e as tempestades, o vento sopra, mas a casa não se abala, porque foi construída sobre a rocha. É assim que deve ser a nossa fé. E é por isso que a gente está falando desta questão. Vocês vão falar, mas Paula, isso não me leva para lugar nenhum. Leva, porque reforça a nossa fé. E aí Kardec encerra a questão 59. Ponto final. Ela falou assim, como assim? Acabou a palestra? Acabou a palestra? E o resto? E aí, não falou de como é que surgiram seres... Alguém falou, moço? Não falou de Noé, não falou como é que foi que surgiu. E aí? Eu não posso acabar a palestra assim. Veja bem, moça, nós estamos na questão 59. Então, nós vamos voltar para a questão 43 até 49, que vocês já estudaram com outro expositor um dia desses. Nesta
estas questões, o expositor deve ter falado para vocês que na terra havia germes dos seres vivos que aguardavam para se desenvolver. Eles também falaram assim, que, seguindo aqui moço para trabalhar com as duas mãos, os princípios orgânicos, eles se aglomeraram para formar os seres vivos que estavam aonde? Aqui no planeta Terra. Vamos dizer que estavam no solo do planeta, aguardando por uma oportunidade preciosa para se desenvolverem. Quando esta oportunidade chegou, eles germinaram e assim deu início aos primeiros seres vivos, a cada espécie. Como que ela nasceu? De reprodução espontânea. Então vamos pensar, o passarinho, como é que ele nasceu? Assim. As moléculas formaram então os germes e de acordo com frio e calor, lembra? Milhares de centenas de anos. Frio e calor, desenvolveu e ele, tadã, passarinho de reprodução espontânea. Depois que cada espécie nasceu de reprodução espontânea, eles se reuniram, se aproximaram, rolou um clima e aí sim, eles começaram a se reproduzir de forma sexuada, que é a forma que nós conhecemos. Mas aí, vocês vão falar, você ainda não explicou a questão de Noé, Paulo. Deixa eu ver se estou colocando um pedacinho antes disso. Esse aqui eu já vi. Ah, ficou faltando essa parte importante. A espécie humana, eu não falei que os germes ficavam no solo do planeta? A espécie humana também estava por ali, entre os elementos orgânicos no solo do planeta. Conforme eles estavam ali, muitas pessoas ouviram, e a gente acabou de falar de Adão. Eu não falei que o Adão foi formado do pó da terra? E falam, o homem foi formado do limo da terra, porque os elementos orgânicos deste homem estavam aonde? No solo da terra. Então faz sentido. Então quando a gente pensa assim, a gente consegue entender que aquelas citações bíblicas têm tudo a ver com a ciência. Só que as pessoas não interpretaram da forma correta. E Kardec, junto com os espíritos, trouxe tudo isso para nós. É só estudar direitinho. Mas, eu estava falando aqui que vocês estudaram a questão 43 até 49. Ah, mas o mentor falou assim, leva para eles um trechinho do livro A Gênese, no capítulo 10. Porque lá no capítulo 10 do livro A Gênese, Kardec vai pegar tudo isso que a gente está falando e vai dar um laço. Vai entregar para você de presente, moça, todas essas informações. Ele vai explicar todo esse desenvolvimento e inclusive desenvolvimento da raça humana. E vai falar que foram vários casais germinados simultaneamente em diferentes locais na Terra. Você achou que era só um casal, né? Não era só um casal, moça. Pensa comigo, naquilo que eles estavam se desenvolvendo aqui, não era só aqui no Brasil, não. Lá na Alemanha também tinha. E aí eles estavam se desenvolvendo lá no outro lado. Quando aqueles paleontólogos fizeram todas as análises, constataram que foram vários e vários primeiros casais de cada espécie animal e vegetal que foram germinados ao mesmo tempo. Por isso que a gente vai falar desta distinção de raças e características. Porque se eu nasci aqui num país tropical, as minhas características vão ser relacionadas a este clima, a estes costumes. Se eu estou lá no Japão, dependendo do clima de lá, a minha estrutura física vai se adaptar, vai se adequar para aquele clima. Dependendo da região onde estes primeiros casais estavam, as características deles
eram marcantes dependendo da geografia, do clima, do que tinha lá para comer, de repente era diferente do que tem aqui. Então, por isso, ficaram tão distintos, as raças tão distintas e tão marcantes, e assim a gente consegue entender melhor toda essa parte. Vamos ver, eu acho que eu terminei essa parte aí, acabou a palestra. Isso, houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. Dessa forma, a gente vai conseguir fechar essa etapa, que a gente estava falando de Adão. Então, foi Adão? Não, porque foram vários primeiros casais. Tinha Noé? Até agora não tem Noé, porque não encontrou nenhum registro de homem antes do cataclismo geológico ou dilúvio. Mas o que aconteceu foi isso. Vários seres criados ao mesmo tempo que povoaram a terra toda, o crescer e multiplicar-vos, não ficou só nas costas de Adão e Eva, mas sim de vários primeiros casais. Ficou faltando uma frase importante. Eu já expliquei a diversidade das raças e a gente vai fechar o livro nas pegadas do mestre de Vinícius. Nas pegadas do mestre, Vinícius fala sobre o verbo divino. E ele fala que quando Deus disse, faça-se a luz surgiu. Mas antes desta luz surgir, ela estava no pensamento de Deus. Tudo o que aconteceu antes estava no pensamento de Deus. Toda a obra da criação estava em Deus. Da mesma forma, Vinícius vai falar para nós que nas obras de Deus e também do homem, o que é incrível é exatamente a inteligência. Todas as vezes que nós vamos deslumbrar alguma criação, a gente estava viajando esses dias, e as paisagens, eu falei da flor, mas quando nós estamos num lugar muito lindo, numa beleza natural, nós ficamos contemplando e nem acreditamos que aquilo tudo é real, que é possível. Aquelas cores todas, tudo aquilo que tão minuciosamente foi criado e que entra em harmonia, como pode ter sido criado? E tudo saiu do pensamento de Deus. Então nós contemplamos não a criação em si, mas o próprio pensamento do Criador. Vinícius faz ainda uma comparação, dizendo que imaginemos na música, quando nós estamos ouvindo uma melodia agradável, nós não ficamos pensando nas notas musicais. Por acaso alguém aqui fica pensando nas notas musicais? Não, você se envolve com a música, você se envolve com a melodia, você sente a canção e você consegue irradiar aquela emoção. Isso transparece de você. O que te encanta, então, é como o artista usou as notas musicais de forma coordenada e harmoniosa para realizar aquela canção. Da mesma forma, é a criação de Deus. Vinícius diz que antes de sermos criatura de Deus, nós fomos o verbo de Deus. Nós estávamos com Ele, nós éramos o seu pensamento. E Vinícius diz que de toda a obra da criação, a obra mais perfeita de Deus é Jesus. Jesus é a única obra de Deus que está inteiramente acabada. E é por isso que nós vamos falar que Jesus é o unigênito, único, que até hoje está inteiramente acabado. É o arquétipo da perfeição. Todas as vezes que nós ficamos na dúvida sobre o caminho que devemos seguir, sobre a decisão que nós precisamos tomar, sobre o tipo que nós devemos nos esforçar para sermos, aí nós vamos recorrer a
Jesus, que é este ser perfeitamente criado por Deus, que nós devemos nos esforçar para nos compararmos a Ele. E aí nós vamos falar, mas eu me comparar a Jesus? Parece até que eu escutei alguém falando isso. Eu me comparar a Jesus? Sim, nós vamos nos comparar ao irmão maior, porque apenas nos comparando com ele é que nós podemos nos desenvolver. E aí, vai ser só um dia como a criação? Pode levar centenas de milhares de anos para nos desenvolvermos completamente, porque só nos desenvolvermos completamente é que poderemos alcançar a magnitude de um Jesus. Mas nós iremos alcançar um dia, porque existem muitos e muitos seres perfeitos em outros mundos. Aqui, o único que passou foi quem? Isso, Jesus. Então, isso quer dizer que nós ainda não estamos acabados, nós ainda não estamos finalizados, somos obra em fase de acabamento, rumo à perfeição. É por isso que tudo isso aqui que a gente está falando é importante. Porque para nos tornarmos obra acabada de Deus, seres perfeitos, espíritos puros, nós precisamos ter compreensão de todas as coisas. Tudo isso que a gente está falando aqui, que parece, às vezes parece que é chato, ou que é difícil, ou sei lá, e é difícil, para mim foi. Mas nós precisamos ter conhecimento de todas as coisas, nós precisamos desenvolver todas as nossas virtudes. Nós precisamos, então, sermos muito melhores do que nós somos hoje. E é por isso que a primeira etapa para nós é reconhecermos quem nós somos e desenvolvermos a reforma íntima. Esta vida é o suficiente? Não, falei milhares de centenas de anos. Pode levar muitas e muitas e muitas vidas. A parte boa é que os espíritos se desenvolvem enquanto encarnados e também no plano espiritual enquanto desencarnados. Todos aqueles que desejam evoluir e se desenvolver vão encontrar solo fértil para isso. Mas é necessário esforço e dedicação. Nós iremos conseguir alcançar este patamar de obra inteiramente acabada diante dos nossos esforços e das nossas necessidades também evolutivas. Eu acredito que eu consegui realizar o que era do intuito e me coloco à disposição de responder perguntas, se houver perguntas. Não tem pergunta? Todo mundo entendeu. Que maravilha! Não tem pergunta, É mas sério, tem moço, muito... você é meu marido. Não, cara, não. Não tem pergunta, mas tem muitas dúvidas. Só que as dúvidas são tão difíceis que ninguém vai perguntar. Ainda bem que eu também sabia se eu ia responder, né? Como teremos muitas vidas para desenvolver, a gente tem que ficar aprendendo. Né? Eu quero pedir a pergunta. Quer perguntar, moça? É isso? Você me ajudou, moça. Cristina, né, minha amiga? Cristina, minha amiga. Ai, não. Vai lá, moça, vai dar certo. Então, os exilados de Capela, Ah, eu sabia que veio aqui, ó. Mas a raça adâmica era você? Ah, era você, né? Tá bom, vamos lá. então os exilados de Capela vieram povoar essas regiões que a gente sabe, o Oriente, né, o Egito e outros lugares. E foi depois dessa criação que veio da terra, vai? Eles vieram depois disso, Então, porque são raças, como você falou, distintas, muito diferentes. vamos pensar então, porque ela está falando lá dos exilados de Capela, que era outro mundo, e lá então eles eram mais evoluídos do que os seres do planeta Terra. Então a gente está falando de coisas distintas. Vamos pensar que a gente está falando aqui da formação física. E ela está falando lá dos espíritos que vieram de um mundo muito mais adiantado que o nosso.
A época que isso aconteceu, nós vamos pensar o seguinte: eles só puderam vir de lá para cá quando já existia essa estrutura física. Sim. Tudo indica, então, que eles reencarnaram nesse povo do Egito, da Índia, que eles já eram mais desenvolvidos, então, quando os hebreus chegaram. Tá? E aí, eu aproveito aquele gancho só para falar, o que vocês estão falando, né? O que vocês estão falando? Vamos pensar que essa raça adâmica eles estavam em outro mundo mais evoluído que a Terra. Eles eram espíritos mais avançados que aqueles que estavam aqui na Terra. Mas como lá eles não estavam realizando coisas nobres, eles não puderam continuar naquele mundo. Então, quando eles tiveram que renascer, eles não renasceram lá, eles foram enviados para a Terra, que é como se fosse um mundo primitivo, diante do mundo deles. Eu acho que eu já falei até isso aqui. Vamos lembrar que quando nós vamos reencarnar, se nós somos espíritos recalcitrantes, se nós estamos ligados ao mal, se nós não estamos aproveitando as oportunidades que Deus nos deu para executarmos obras boas, nós podemos descer um mundo. Não é que nós retrocedemos, tudo o que eu tenho é patrimônio do meu espírito. Eu continuo com todos os meus conhecimentos, as virtudes que eu desenvolvi são patrimônio do meu espírito. Mas é como se eu estivesse recebendo uma punição, de acordo com o que eu fiz de errado, vamos falar assim. Então eu fui para um mundo inferior, obrigada, que era primitivo em comparação com aquele mundo. Por isso que eles eram para cá. O que aconteceu? Eles eram tão desenvolvidos diante das criaturas que estavam aqui, que as obras que eles fizeram, os monumentos, eu não falei, os tratamentos de saúde que eles executavam, a forma que se alimentavam, as vestimentas, era agricultura, era tudo muito diferente se comparado com as pessoas que estavam aqui. Eram primitivas, não eram tão desenvolvidos intelectualmente. Kardec inclusive cita, fala que passou da ignorância absoluta, foi a frase que eu esqueci, passou da ignorância absoluta até o mais alto grau de desenvolvimento intelectual. Tanto que a ciência até hoje não consegue entender como conseguiram construir uma pirâmide. Isso! Carregar aquelas pedras imensas. Raça adâmica, ó, senhora, ó. Então, o que acontece? Ele fala que se fosse povoado por Noé, do jeito que todo mundo era, estava sendo contrário às leis antropológicas. É o que Kardec fala para nós. Então tem tudo a ver com o que a senhora está falando, mas aí eles só reencarnaram quando teve corpos apropriados para isso. Entendi. Tá? Muito bom. Eu consegui. Muito bom. Deu tudo certo? Podemos finalizar no horário certinho, Wagner. Olha, certinho. Eu vou fazer minha prece. Obrigada, Senhor, meu Deus, por mais esta oportunidade que tivemos de falar do seu nome, de nos unirmos à espiritualidade, de compreendermos as tuas obras maravilhosas. Nós agradecemos, Pai, por este planeta, por este corpo físico, por todos os seres que estão ao nosso contato, por todas as oportunidades que temos de crescimento moral, intelectual e espiritual. Nós só temos motivos para te agradecer, para te louvar e para exaltar o teu nome bendito. Eu agradeço a Erasmo por mais esta oportunidade de trabalho edificante nesta casa de luz. Graças a Deus, graças a Jesus. Paz e luz a todos. Gratidão por este momento. Obrigado, Paula. Até uma próxima. Se Deus quiser. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.